E aí pessoal, beleza? Mais uma semaninha, mais um vídeo para a gente trocar uma ideia sobre prescrição de exercício, especificamente avaliação, especificamente papo de hoje, análise da composição corporal, diferença de bioimpedância da análise por bioimpedância quando comparada à análise por dobras cutâneas. Parece papo velho, mas o pessoal ainda tem uma dúvida, eu já vi muita gente afirmando coisa aí sem o devido argumento. Afirmar não tem problema, o argumento é que precisa ser analisado. Se inscrever no canal, você vai conseguir entender uma lógica cronológica disso que a gente tem falado aqui, qual é a proposta que nós estamos colocando aqui nesses nossos papos de 10 a 15 minutinhos aí sobre prescrição de exercício. Legal? Se puder, deixa aquele joinha. O joinha ajuda a fazer com que esse vídeo aí circule e passe para mais pessoas, o que vai fazer com que elas tenham mais dúvidas, e as perguntas é que movem o mundo, a gente já discutiu sobre isso. Com mais perguntas temos mais respostas e o ciclo vai aumentando e a gente nós vamos nos desenvolvendo sob o ponto de vista cognitivo também. Legal? Então vamos lá, para a gente poder entender um pouquinho a divisão, a diferença, né, desses dois tipos de método, e a gente vai ver que eles têm muita semelhança em alguns aspectos e se diferem em outros, né? A gente precisa recorrer um pouquinho aí à nossa querida teoria. Então a teoria, aí, né, quando faz a classificação dos métodos de análise da composição corporal, ela vai colocar em 3 níveis. Aqueles métodos chamados métodos diretos, aqueles que são chamados métodos indiretos e aqueles chamados de duplamente indiretos. Toda essa classificação de direto, duplamente ou indireto tem a ver com o quanto mais próximo eu chego daquilo que de fato eu quero medir. Então o método direto ele consegue ver diretamente o que ele quer medir. Neste caso seria a gordura. E aí para que a gente faça essa análise diretamente, obviamente não será possível. Então a dissecação de cadáveres, né, é um dos métodos aí dessa análise direta e evidentemente eu acho que ninguém vai gostar de fazê-lo. Com relação ao método indireto, esse nome vem justamente porque de maneira indireta é feita essa análise. Então ele não pega necessariamente a gordura, mas por análise de algumas variáveis ele poderá chegar a essa conclusão de uma maneira bem próxima do preciso. Nós temos aí a densitometria óssea, por exemplo, como um método que pertence a essa classificação. O primeiro gold standard, ou padrão ouro, né, já que a densitometria também tem sido considerada há algum tempo como um padrão ouro, mas o primeiro e aquele que contribuiu diretamente para que fossem feitas todas as análises dos outros métodos. Nós temos a famosa pesagem hidrostática, onde eu vou submergir o sujeito dentro de um tanque, onde eu controlo ali o volume para que a gente tenha essa densidade obtida, e a partir daí, com N outras variáveis, eu consigo fazer o cálculo da gordura corporal de maneira indireta. E o duplamente vem exatamente por conta dessa análise da composição corporal a partir de métodos que já são indiretos. Então ele é duplamente indireto. E aí nesse quesito caem os dois métodos motivadores desse vídeo, tanto a bioimpedância quanto as dobras cutâneas. Então, sob o ponto de vista de classificação, ele já tem a primeira semelhança. Ambos são duplamente indiretos. Portanto, se a gente pegar o segundo critério agora, que é esse critério da precisão, de novo ele já tem semelhanças, ou seja, eles são estatisticamente semelhantes, por isso estão na mesma classificação. Então, quando eu comparo numa ordem hierárquica do direto para o duplamente indireto, de cima para baixo, eu perderia essa precisão. Então, obviamente, os dois métodos em questão eles são menos precisos do que a pesagem hidrostática, do que a densitometria óssea e, evidentemente, do que uma dissecação de cadáver. Então temos aí algumas semelhanças para esses métodos. Obviamente, você já deve ter reparado, eles são completamente diferentes na proposta de medida. Enquanto a dobra cutânea se baseia no tamanho, na espessura, né, da dobra cutânea, né, deste pedaço, dessa análise corporal que se faz ali através de um instrumento chamado adipômetro ou compasso de dobras cutâneas, a bioimpedância se baseia na medida da resistência que os macrocomponentes da composição corporal irão oferecer à passagem dessa corrente elétrica. Então temos aí duas propostas diferentes, mas que se assemelham sob o ponto de vista estatístico. E aí se você não tiver essa compreensão, ou pelo menos acreditar que a estatística é capaz de nos dar algumas respostas, a nossa conversa vai ficar difícil, porque ambos os métodos são sim possíveis de serem utilizados no mesmo padrão de precisão.
Portanto, a validade de ambos os métodos já está provada, isso é uma boa notícia, mas evidentemente a precisão deles deixa um pouco a desejar. Daí a importância de você se atentar para outros critérios de cientificidade, a gente fala de critérios num outro vídeo, né? Então veja, me interessa também que esses métodos sejam capazes de fazer uma análise de teste e reteste de uma maneira bem bacana, porque aí o meu cliente de ponta, né, aquele sujeito que recebe a prescrição de exercício que eu faço, dependendo do nível, a gente já falou isso em outros vídeos, mas dependendo do nível de exigência que ele tem, a precisão da quantidade de gordura talvez não seja tão importante. O que vai ser importante é o teste e reteste, né? É o quanto o seu treinamento tem ajudado esse sujeito a conquistar o objetivo dele. Então é a variação que interessa e não necessariamente a precisão. Se embolou quanto a isso aí, bota essas perguntas no comentário que a gente ajuda um pouquinho mais pra frente. Mas é isso. Então, iguais na classificação, iguais na significância, ainda que sejam diferentes com relação à proposta metodológica, ok? Com relação a ser melhor ou pior, também não há um critério único que vai me dizer que um é sempre melhor que o outro. O que eu tenho é um contexto, né, um checklist ali que a gente vai fazer de análise, talvez não dê tempo de falar de todos, mas alguns que são extremamente importantes de se destacar. Por exemplo, se eu tenho pessoas super obesas, a análise por dobra cutânea ela é dificultada e por vezes inviável, porque o compasso, né, na sua abertura para fazer a análise, a pinça, pode não ter tamanho suficiente para fazer o tipo de análise dessa população. E aí a bioimpedância, por exemplo, seria muito mais interessante. Eu consigo fazer independente deste público. Por outro lado, a bioimpedância requer uma preparação para o teste muito maior do que o da dobra cutânea. Então eu preciso, por exemplo, ter toda a condição de hidratação de acordo com o manual do teste. Eu não vou falar todo ele aqui, mas fazendo uma busca simples aí no manual do equipamento, vocês vão ver que eu preciso aí ter feito, né, ter ido ao banheiro para urinar 30 minutos antes, eu preciso colocar uma quantidade de X litros de água anteriormente ao teste, eu não posso estar tomando bebidas alcoólicas ou diuréticos, ou seja, eu tenho uma preparação que não é nada impossível de ser feita, mas ela requer um cuidado maior do que quando eu faço essa análise por dobra cutânea. Então o que a gente vai ver no geral é que eu tenho prós e contras que precisam ser analisados em função de quem vai ser avaliado. A partir deste momento, eu vou sim tomar essa decisão. Posso ressaltar outra questão, por exemplo, a bioimpedância ela requer uma habilidade do avaliador muito menor. Se ele souber manusear o equipamento, eu posso utilizar diversos avaliadores diferentes para fazer esse teste, o que vai depender. O que vai causar uma dependência no resultado para ela ser mais ou menos precisa aí é o comportamento do avaliado em cumprir as regras. Quando eu penso no compasso de dobra cutânea, eu já tenho mais dificuldade com isso. Então eu preciso ter uma equipe extremamente bem treinada, né? Ou eu vou ter que fazer sempre com o mesmo avaliador, porque o equipamento depende de uma boa e de uma excelente habilidade de quem vai avaliar. Então, por exemplo, para uma compra de um equipamento desse, para ser multiutilizado, né, em turnos, por exemplo, nos espaços aí de prescrição de exercício, como academia, clubes, etc., dependendo do turno, se eu não tenho o mesmo avaliador, talvez uma bioimpedância seja muito mais interessante, né? Então são prós e contras que serão prós ou serão contras também em função da minha necessidade. Então vale a pena pensar sobre isso. Deixa aí se ficar alguma dúvida, né, com relação, a gente comenta aqui a gente responde aí aos comentários de vocês. Ou uma boa busca na literatura vai ajudar bastante sobre isso. Uma coisa que vale a pena destacar também é que quando a gente fala de bioimpedância e dobra cutânea, parece que nós estamos falando de coisas engessadas e fixas com relação à análise. Mas é fundamentalmente importante entender que ambos os métodos têm os seus instrumentos, mas para que eles funcionem adequadamente, o cálculo adequadamente seja realizado, eu tenho as equações. Então eu tenho equação para dobra cutânea e tenho equação para bioimpedância. Essas equações elas são na tonelada, ou seja, eu tenho várias equações, tanto de um equipamento quanto do outro, que atendem de forma às vezes generalista e às vezes por população específica. Então não é simplesmente falar da dobra, do compasso ou do equipamento de bioimpedância. Eu preciso analisar qual é a equação que está ali. Então, dependendo da equação em que eu analise, a diferença é muito maior ou menor em relação à comparação, tanto desses métodos
para com os métodos de maior precisão ou entre eles. Então atente-se para isso, aquelas equações que são específicas, por idade, por sexo, muitas vezes por perfil em relação a ser ou não ser atleta. Eu tenho fórmulas para populações específicas, como por exemplo militares, né, policiais, bombeiros e por aí vai. Da mesma maneira eu tenho isso para bioimpedância. Então o equipamento de bioimpedância nem sempre ele traz as equações possíveis, né, de serem vistas. Então é fundamental que você tente entender qual é a equação que está ali para que você não use com a população errada. Em geral, quando ele não mostra a equação, evidentemente ela é uma equação generalista ou generalizada. Mas é fundamental que você entenda e saiba qual é a equação. Não sabendo, busca na literatura e você pode de repente transportar isso e refazer esse cálculo, né? Eu sei que muitas vezes o equipamento ele vem já com o software também, né, que faz todo esse cálculo para a gente, ou o aplicativo, e aí obviamente você não vai querer apresentar um produto depois de impressão que não tem a mesma qualidade daquilo que você já pagou por ele. Mas é fundamental que você saiba que o conhecimento da equação presente ali dentro ele é importante. Outra coisa com relação à bioimpedância é a dúvida aí com os equipamentos que são bipolares ou tetrapolares, né? Então eu tenho perda também aí de precisão com relação a isso. Então eu tenho nos equipamentos tetrapolar uma precisão um pouco maior do que o que eu teria no bipolar. O que também, infelizmente, para confundir um pouco mais a nossa cabeça, pode variar dependendo do equipamento. Então o fato de ter 4 pontos, né, é muito mais interessante do que ter 2 pontos. Mas eu tenho equipamentos bipolares de excelente qualidade e tenho tetrapolares talvez de uma qualidade mais baixa. Para a gente chegar numa conclusão em relação a isso, é fundamental que você conheça quem é que está fazendo o equipamento. No vídeo não nos cabe aqui ficar falando marca de equipamento, propaganda para um, ou falar alguma coisa em detrimento ao outro, mas é importante que vocês saibam que a qualidade do equipamento vai ser fundamental na escolha, se ele será bipolar ou tetrapolar também. E agora com os equipamentos novos, eles falam em até 8 pontos de análise, etc. e tal. O que está por trás disso é o fato de que quanto menos polos eu tenho, eu preciso estimar mais, né? O estimar mais significa que a equação ela fará um cálculo daquilo que foi efetivamente medido pela passagem da corrente elétrica e ele vai ter que recalcular isso projetando para aquela área que não foi analisada, ok? Então quando eu tenho mais campo de análise eu consigo ter uma precisão maior, daí a ideia da quantidade de polos maior e uma precisão maior, ela é sim algo que deve ser analisado com seu ponto de vista positivo, tá? Agora, não é a tecnologia que faz a diferença e que muitas vezes o aluno olha isso. Então, por exemplo, com uma bioimpedância eu tenho uma tela, eu tenho uma análise ali mais digitalizada, me permite muitas vezes uma impressão mais bacana, passa, né, essa propaganda, essa ideia de que ele tem uma precisão maior, e isso não é verdade, tá bom? O produto a ser apresentado, obviamente, quando ele é bem, né, organizado, ele fica muito mais atrativo ao olhar, mas não é isso que garante mais precisão, isso é fundamental, tá bom? Então pensa nisso para a gente também não estar passando aí uma ideia errada para aquele sujeito, ok? Papo rápido, papo para chamar a tua atenção. Se puder dar aquele joinha, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia sobre isso. E a gente pode pensar em aulas maiores aí, dependendo da formação de grupos. Se alguém quiser trocar uma ideia no particular, a gente conversa mais sobre isso. Legal? Boa semana para todo mundo aí. Pensa bem, lê bem, assiste mais uns videozinhos aí e a gente vai construindo aí um desenvolvimento da área que seja bom para todo mundo, para quem nos contrata e para a gente que vai poder ficar muito feliz de estar oferecendo um bom serviço. Valeu, um abração, até a próxima.